E devido a isso, o ano de 2023 começará a ser planejado. A intensidade que será colocada pelo Paulo Brax, pelas pessoas que hoje trabalham no departamento de futebol do Vasco, tendem a aumentar ainda mais. Até porque tem jogadores que devem ficar, tem jogadores que devem sair, tem jogadores que devem ser emprestados. Tudo será discutido nestes próximos dias até o final do ano, quando começa lá em janeiro a próxima temporada. E 3 atletas chamam mais atenção, pelo menos chamaram mais atenção nestas últimas horas. Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e Edmar. A começar pelo Thiago Rodrigues. O Thiago Rodrigues tem contrato com o Vasco apenas até o final desse ano, igualmente o Anderson Conceição e o Edmar. Igualmente também esses 2 outros atletas, no contrato ali assinado entre as partes, há uma cláusula que renovaria automaticamente este contrato em caso de acesso. E o Vasco deve encaminhar. E aí fica a dúvida, fica o questionamento. Há uma cláusula que renova o contrato com eles. Ou seja, ficaria, teoricamente, Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e Edmar, todos eles para o ano que vem. Porém, tudo será conversado. E o próprio goleiro do Vasco da Gama, em entrevista para o Lance, de fato assumiu. Falou que, de fato, há uma cláusula contratual e que recebeu, inclusive, no meio do ano, oferta do São Paulo, mas quis ficar no Vasco da Gama. Ele diz assim sobre isso: tive algumas coisas há 2 meses de times da Série A para sair do Vasco, clubes do porte, da magnitude do Vasco, e preferi ficar para terminar esse projeto que nós começamos. O São Paulo que veio com esse interesse e eu quis ficar. Ou seja, o próprio Thiago Rodrigues confirmou que sim, teve oferta, sim, teve proposta, mas quis permanecer no Gigante da Colina. Inclusive o próprio Thiago Rodrigues, na mesma entrevista, ao Lance, assumiu que há essa cláusula contratual de renovação, como está aparecendo nas imagens para vocês, mas pretende conversar com a diretoria. A gente parte para o ponto. Se ele pretende conversar para aumentar o salário, para ficar para 2023, ou se ele pretende conversar para rescindir o seu contrato e fechar com outro clube. Tudo será decidido entre ambas as partes. Muitos torcedores hoje ficam na dúvida se o Thiago Rodrigues teria condições de ficar para o ano que vem. Volta a conversar. Deve sentar? Deve-se conversar. Se tiver atitudes, atuações, como teve ontem em São Januário, tem totais condições de ficar. Agarrou muito, salvou o Vasco em determinados momentos, mas essa inconstância que acabou ficando para o torcedor vascaíno no final da temporada, em jogos muito bons e jogos muito ruins que acabou prejudicando o Vasco, preocupa para 2023. Para ser o goleiro que o Vasco precisa e deveria ter em um grande elenco que há na expectativa de se montar para o ano que vem. E os outros 2 atletas, Anderson Conceição e Edmar, situações parecidíssimas. Há uma cláusula lá no contrato que renovaria automaticamente o contrato desses 2 jogadores com o Gigante da Colina para 2023. Inclusive o Anderson Conceição confirmou essa situação. Em uma entrevista ele diz assim: tem uma cláusula que possibilita essa permanência. É a minha vontade continuar no Vasco. A cláusula é em caso de acesso. Eu permaneço para 2023. Mas a gente, quando negociou meu contrato, colocou essa cláusula e eu tinha que pagar o preço, que é correr atrás. Espero que as coisas aconteçam e eu consiga estender o meu contrato até o ano que vem para eu dar sequência ao meu trabalho. Tenho certeza que uma nova era está chegando aqui no Vasco. Estou muito animado, as pessoas que estão chegando são muito comprometidas. Paulo Brax é um cara que dispensa comentários. Está abraçado com a causa, com certeza. Com a 777, com certeza vai vir um Vasco muito forte, com uma estrutura maravilhosa e pessoas também. Então, o Anderson Conceição está animado para ficar, o Edmar também, segundo informações, estaria animado para permanecer, mas cabe hoje ao Paulo Brax, cabe hoje ao próximo gestor que também chegaram ao lado dele, que a expectativa é que chegue mais um profissional para trabalhar no departamento de futebol e toda a estrutura do futebol do Vasco pensar, planejar 2023 e ver se vale rescindir o contrato, ver se vale permanecer, ver se vale renovar com alguns outros atletas. Hoje o Vasco está sim pensando ainda em 2022, mas com essas grandes chances de acesso, começa a andar um pouco mais na frente e planejar a próxima temporada. Você, torcedor vascaíno, acha que esses 3 nomes, Thiago Rodrigues, Conceição e Edmar, devem permanecer? Merecem ficar para o ano que vem? Deixe aí nos comentários.